Pronto, eu vou assim. Eu quero para Yom Kippur, então, nós queremos fazer, né, os atos proféticos. Eu quero convidar você que vai estar aí na sua região, e o senhor já trouxe uma orientação sobre o ato profético de, de Yom Kippur. Aqui na minha cidade, ainda não sei o ato profético vai ser realizado, eu estou pesquisando, eu estou com uma ideia, mas eu estou pesquisando. Aqui na cidade tem uma escadaria, que é uma escadaria famosa no Brasil, é histórica essa escadaria, que é a escadaria Maria Ortiz. Maria Ortiz, ela foi uma mulher que segundo, né, a história, ela ajudou na expulsão dos holandeses. E era justamente nesse declive os holandeses estavam aportando em Vitória, e ela jogava urina, fezes, jogava água quente sobre os holandeses. Os holandeses não puderam, porque é basicamente uma ladeira que leva a parte da cidade alta, que era a cidade mais antiga aqui de Vitória. Só que esses holandeses eram judeus. Estavam vindo para cá não para invadir, mas para colonizar. Então, nós estamos... o Senhor nos deu a direção aqui em Vitória de fazer o ato profético na escadaria Maria Ortiz, que é essa escadaria aqui de Vitória, porque eles exaltam, né, a figura de Maria Ortiz, sobre essa questão dela ter lutado contra a invasão holandesa, mas, na verdade, os holandeses que estavam vindo para cá, para Vitória, eram os judeus, que também, assim como em Recife, também houve a expulsão. Então, eu gostaria de convidar você, que vai estar empenhado nesse ato profético, que procurasse aí na sua região, na sua cidade, alguma área onde há derramamento de sangue, principalmente derramamento de sangue. E se há vamos dizer assim, procura ver a historicidade aí do seu estado, a historicidade da sua cidade. Se há alguma coisa relacionada ao povo judeu, principalmente, também nós vamos fazer essas remissões dentro dessas áreas. Aqui em Vitória, o Senhor nos deu a palavra de fazer aqui nessa escadaria. Ainda não sei o que eu vou fazer, mas nós vamos direcionar, tá certo? Aí, até lá, até Yom Kippur, a gente vai direcionar. Os atos proféticos vão começar na véspera de Yom Kippur, às 18 horas. Então, vai ser a véspera, 18 horas, às 6 horas da manhã no dia de Yom Kippur, a meio-dia, e fecha às 18 horas. Então, para você se organizar, você pode escolher qualquer um desses 4 horários para fazer esse ato profético. Yom Kippur, deixa eu ver aqui. É 1º de outubro, pai. É 1º de outubro, a véspera, né? É. Vai cair uma quarta-feira, quarta para quinta. Tá certo? Então, aí tem que se ver o melhor momento para fazer esse ato profético dentro dessas áreas, né? Porque é dia de trabalho, é um dia que normalmente nem todo mundo tem uma liberalidade, né? Então, quem puder, os pastores, principalmente os pastores, os líderes, puder direcionar, né? Direcionar as pessoas, e nós vamos organizar isso. Então, eu queria muito que vocês pegassem, né? Alinhassem isso com os seus discípulos e olhassem o que pode fazer. Mas eu quero alertar uma coisa para vocês, que já está acontecendo, já estou vendo, já tem as pessoas chegando para mim, hoje mesmo a gente já teve uma conversa sobre isso, essa semana não foi a primeira conversa essa semana, sobre o tempo que está chegando, tá certo? Que é a estação de outono. A estação de outono é normalmente aquela estação onde há as quebras de aliança e também existem as situações de pessoas que quebraram a aliança e querem retornar. Hoje, eu tomei uma atitude, isso aí eu não vi com ninguém isso daí, não, na verdade, uma coisa que eu procurei, eu não sei se existe, tá bom?
mas eu tomei uma atitude, mas os filhos, a maioria dos filhos sabem isso, que nessa época eu não recebo e não dispenso ninguém. Justamente porque eu não dispenso ninguém, se a pessoa quiser ir, ela vai, depois ela quiser pedir a bênção, depois passou a estação, eu libero, não tem problema nenhum, mas eu não coaduno com essa questão da quebra de aliança justamente nessa época. E eu não recebo ninguém nessa época, tá certo? Isso daí, para mim, tem sido protetor para o meu ministério, tá certo? Tem sido protetor para o meu ministério, tem sido protetor para... não só protetor com questão de cercar o ministério, mas até uma proteção emocional. Aconteceu muito dentro da nossa aliança, aconteceu muito dentro do ministério, pessoas aqui até no ministério local mesmo, dessa época, aquelas pessoas que saíram, elas quererem voltar e fica cercando a gente, esgotando a gente, quer reunir, quer almoço, quer janta, quer café da manhã, quer isso, quer aquilo, mas, na verdade, quando você passa a estação, aí as pessoas voltam à sua mornidão e se afastam de novo. Eu sempre observo isso de acordo com os ciclos. Se isso acontece uma vez, tudo bem. Se acontece a outra, eu observo a questão da coincidência, normalmente a coincidência está relacionada ao tempo. Quando acontece a terceira vez, aí eu já sei. Não, isso aí é cíclico. Então, eu sempre observo essas questões cíclicas, e por observar essas questões cíclicas, eu tenho observado que, de fato, Deus, ele mostra, né? Deus mostra que nós precisamos respeitar o ciclo. E, a partir de então, para mim, gente, fica muito mais fácil. Hoje eu estava conversando com uma filha logo de manhã cedo sobre a situação que está acontecendo no seu ministério. Essa semana eu conversei com outros que estavam acontecendo, situações semelhantes que estão acontecendo no ministério também. E, na verdade, são situações cíclicas que, quando a gente entende o ciclo, a gente vai se protegendo, até emocionalmente. Eu já espero que vai acontecer alguma coisa. Então, se chega, eu não me espanto, eu entrego nas mãos do Senhor e deixo o Senhor tratar a situação. Mas eu tenho percebido que, ano a ano, para mim, especialmente, estou falando aqui o Joelson, né, tem sido muito mais simples entender esses ciclos de quebra de aliança, entender esses ciclos de desconexão. E, com isso, eu tenho muito mais paz no que vai acontecer. Isso, para mim, é muito importante, essa vinculação do tempo com essa vinculação do tempo com a vinculação de tudo que está à volta, né? De tudo que está à volta, de tudo que está ao nosso redor com relação às ações, tanto espirituais como ações de pessoas mesmo. Isso nos protege porque nós vamos, por exemplo, agora, passou 9 de Ave, as pessoas ficam ali todas taxando o 9 de Ave, né? Que de Tammuz, 17 Tammuz até 9 de Ave, aquela pressão. Daqui a pouco vem um tempo de pressão de novo, quando chegar a dar para Purim. Esse tempo agora é um tempo que as pessoas elas vão agitar-se muito, né? Agora do outono, porque a própria impregnação dos tronos, né? Nós temos os 3 tronos de outono, que é Temis, onde as pessoas vão procurar muita justiça própria, agir com impulsividade, né? Às vezes, se sentir desmerecida, se sentir desmerecidas, se sentir injustiçadas. Depois entra o trono de Hades, onde essa pessoa, e principalmente agora, com Temis, né, em outono, início de outono, tem a questão da Lashon Hará. A questão da Lashon Hará, que é a língua maldizente, ela mesma vai gerando um ambiente que vai lançar a pessoa
no próximo ciclo, no próximo mês, que é o trono de Hades, que é o trono de sepultura. A própria boca da pessoa vai gerar esse ambiente de sepultura. E é importante para eu entender isso, porque a partir do momento que eu chego, encontro esse ambiente de sepultura, sabendo que depois de Hades vem o trono do próprio Satanás, o próprio Satanás ele vem assumir o seu trono. Então, por exemplo, isso me faz vigiar, não quando chegar lá na frente, mas eu preciso começar a observar agora. Então, eu já estou falando com vocês, porque eu sei que alguns já estão sendo atacados, outros vão ser atacados, tem alguns que vão passar ileso essa estação. Às vezes a gente passa ileso uma estação, depois a gente, na outra, pega, depois pega de novo, e a gente sempre tem que estar de olho nisso, porque nós precisamos estar atentos a esses ciclos. Então, estejam bastante atentos a isso. Se precisar ligar para a gente, para orientação, para às vezes até desabafar mesmo, para sentir o mover das coisas, né? O que está acontecendo em volta, né? Então, assim, a gente começa a entender, né? Entender juntos. Eu posso também cooperar também, porque também a maneira que eu converso com as pessoas eu aprendo. Aí que está esse tempo. Hoje eu estava até conversando mais cedo e eu falo que é um tempo também de purificação. Por quê? Porque é um tempo que o Senhor vai afinar as nossas conexões. Eu percebi isso e eu continuo percebendo ano após ano. O Senhor começa a afinar as nossas conexões. Afinar como? Purificando as conexões. Tá certo? Porque tem pessoas que acabam chegando por a gente e é o que eu falo, não existe honra de um lado só. Não adianta eu honrar muito uma pessoa e a pessoa não devolver. Também não adianta a pessoa me honrar e eu não honrar essa pessoa. E honrar não é bajulação. Honrar é um desejo sincero de zelar, né, pela aliança. E quando eu zelo a aliança, eu honro não somente o que a pessoa traz para mim, mas eu honro o que a pessoa, de fato, ela tem. Isso é muito importante. Eu sei que cada um tem sua porção. Aqui eu tenho filhos de várias denominações, independente de ser do Zoe ou não, mas várias visões. Eu sei que aqui tem visões diferentes da nossa, visões que ajustam, mas a maioria de vocês, ou todos vocês, viram em nós alguma graça uma graça de não liderar, né? Mas de auxiliar vocês com a cobertura, com a paternidade, através de conselho. Tem pessoas que buscam conselho, tem pessoas que não buscam conselho. Isso é uma questão que vocês também têm que começar a se posicionar quanto a isso. E aí eu vou falar sobre essa questão desse afinar as conexões. Eu tenho um hábito de não quebrar aliança. Eu tenho um hábito de não quebrar aliança. A verdade, esse tempo todo, depois que eu comecei a aprender isso, eu, partindo de mim, na verdade, partindo de mim, entre aspas, né, porque chegou a um extremo tal que eu não tive o que fazer, eu quebrei a aliança uma vez. Uma vez. Nesse tempo todo, onde eu tive que pegar uma pessoa e dispensar essa pessoa. Eu tive que dispensar essa pessoa. Quebrei a aliança uma vez. Mas eu cheguei a um extremo que não tinha como. Na verdade, a segunda vez, né? A segunda vez, né? A segunda vez a qual eu tive que tomar uma atitude também foi porque as pessoas já tinham quebrado a aliança e eu só oficializei mesmo. Falei assim, gente, não tem como, vocês já estão querendo, então eu abençoo vocês. Mas partir de mim, uma definitiva foi uma vez só.
Mas o que acontece? Porque eu entendo o potencial da quebra de aliança. Eu entendo o que está por trás disso, né? Porque ninguém é obrigado a estar com ninguém, eu creio nisso, ninguém é obrigado a permanecer, né, em aliança com alguém, mas eu sempre percebo que existe uma repercussão no mundo espiritual para a quebra de aliança. E esse tempo agora próximo é um tempo propício para isso. Só que, e eu quero que vocês entendam isso, porque é uma coisa que quem está mais tempo com a gente já sabe, há alguns anos o Senhor tem nos colocado e visto uma antecipação desse fluxo de estações, né? Esse fluxo de estações. Na verdade, existe uma lei, eu faço hoje um curso de doutorado em medicina integrativa, e eu estava estudando umas matérias atrás aí sobre esses princípios, e lá um troço meio muito... Tem algumas matérias que são meio esotéricas, né? Eles puxam para a ciência, mas tem as matérias meio esotéricas. E eu fico observando tudo, observando até porque eu quero entender o que eles estão falando. Não é todo, o curso não é sobre esoteria, tá, gente? O curso não é esotérico, não. A gente estuda lá terapia com terra. Agora, por exemplo, eu estou estudando terapia pela retina, né, que é a iridologia e tal. Assim, são cursos de terapias que não são convencionais. Como a cardiologia, como a ortopedia, essas ciências, né? Não são tão convencionais. Mas tem algumas matérias que eles, indiretamente, eles focam o esotérico. E, há um tempo atrás, estava estudando uma matéria e eu vi justamente sobre isso, que existe uma antecipação mês a mês de frequências. Por exemplo, assim, a frequência que vai começar vamos voltar aqui para arredondar, dia 1º, dia 15, ela já está sendo, vamos dizer assim, ela já está sobre a Terra. Então, dia 15 anterior. Então, basicamente, 15 dias antes, já tem alguma insinuação. E isso nós estamos vendo desde 2022, quando o Senhor tem falado que tem antecipado as estações, em termos espirituais. O Senhor já tem mostrado isso e eu já tenho visto, mês a mês. Por exemplo, você vai lá para a estação do inverno, que é uma estação de busca. Quando vai chegando lá em Adar, a batalha já começa. Então, a guerra já começa antecipadamente. Também, o cuidado com os frutos começa antecipadamente. E assim por diante. Cada estação, a frequência de cada estação, ela tem se antecipado. E eu já tenho visto isso. Por isso é bom, gente, que vocês, pelo menos, não precisa ter a ciência toda, né? Não conhecer detalhes. Às vezes tem pessoas que ficam muito ansiosas, né? Porque é muito conhecimento, parece que embola tudo ao mesmo tempo. Mas mês a mês, pelo menos procurar conhecer, porque o que você aplicou esse mês que vem, por exemplo, agora no mês de Elul, o que você está aplicando em Elul, ano que vem vai ter Elul de novo. Então, você já vai ter mais proficiência, você já vai ter mais praticidade no que você vai aplicar o ano que vem. Daqui a 2 anos, você vai ter mais praticidade ainda. Então, esse conhecimento ele vai se aprimorando ano a ano. Eu não nasci sabendo. Na verdade, tem pouco tempo. O primeiro contato com estações que eu tive foi em 2020. Né? Então, eu estou entrando ano que vem no 7º ciclo. O que a gente sempre conta assim, ano que vem eu faço 6 anos, então a partir do 6º ano, no outro dia eu já entro no 7º ciclo, então eu vou caminhando para os 7 anos. Então, eu preciso entender isso, mas a cada ano eu vou reciclando um pouquinho mais, eu vou entendendo, às vezes eu esqueço alguma coisa, eu tenho que rememorar, eu tenho que trazer, a gente tem que... muita coisa, muitos ambientes que a gente entra, mas eu sempre tenho que estar atento aos anos. Isso aí é uma unção que também tem relacionado aí a unção de Zaccar, né? Que é do filho de Zaccar, eram conhecedores dos tempos,
E por isso, os seus irmãos pediam conselhos a eles. Na verdade, esse conhecer tempo traz sabedoria. É o que Moisés fala no Salmo 90, 12, né? Senhor, ensina-me a contar os meus dias e que em mim nascerá um coração sábio. Então, em conhecer o tempo, há a sabedoria. E isso é muito importante para nós. Por isso, pastores, líderes, você que é pastor, você que é líder, se prepare para essas desconexões exatamente nesse tempo. E, às vezes, vão acontecer desconexões, como o ano passado, um filho meu, deixa eu ver se vocês estão aqui. Eu não estou vendo, não. Mas eles passaram uma época aqui tão pesada que assim, aquela pessoa, ano passado, foi a quebrar direito, né? Que perdeu. Ele perdeu aquele braço direito, né? Aquela pessoa que estava do lado ali, inclusive era da família também, perdeu ali e ficou meio tonto, né? Veio procurar. Eu só falei para meu filho: olha o tempo. Olha o tempo. Presta atenção no tempo. Observa. Quando você entende que, às vezes, não é o que você fez, não é o que você faz, não é. Independente, porque, vejam bem, acertos sempre vão haver no relacionamento da igreja, tanto entre pastores, quanto entre líderes, quanto entre membros, quanto membros e líderes, e membros e pastores, sempre vão ter acertos e ajustes. E nós temos que ter maturidade para passar esses acertos, esses ajustes. Mas quando a pessoa chega a quebrar uma aliança, é porque ela não está suscetível mais a buscar por esses acertos, por esses ajustes. Então, a pessoa não está preocupada em buscar, ela apenas quer deixar vamos dizer assim, deixar a aliança, quebrar a aliança, por algum motivo qualquer. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado por receber, né? Até receber, né? Em pessoas que, e eu falo para você, né? Eu tenho muito cuidado com receber pessoas e eu cada vez mais, principalmente com a questão da argumentação, né? A argumentação das próprias pessoas, né? Quando elas chegam para a gente, quando elas chegam para nós mesmos, né? E eles falam primeiro do pai. Eles colocam diante de nós a cabeça do pai deles, né? Isso é uma questão que eu sempre tenho falado, por exemplo, a perseguição dos escravos, dos servos de Esbozete. É um espírito de atuação dos servos de Esbozete. Quem são os servos de Esbozete? Esbozete era filho do rei Saul. Quando Saul morre, Esbozete assume o reino indevidamente. Há uma briga de coroas entre Davi, né? O reino divide novamente. Porém, os servos de Esbozete vão lá, matam o seu senhor ainda dormindo na sua cama, arrancam a cabeça dele e levam e entregam nos pés de Davi. Quando Davi recebe aquilo, queridos, veja bem, qualquer pessoa que não tem uma visão espiritual acha, não, ele recebeu de graça a vitória contra o seu inimigo. Não. Davi falou assim: vocês são culpados por matar a vida de um inocente no leito dele, do Senhor de vocês. Como que eu, como líder, eu vou dormir tranquilo em receber 2 servos que mataram o rei deles dormindo? Porque eu digo uma coisa para vocês, sempre vou dizer: se nós recebemos pessoas que a primeira coisa que eles fazem é colocar a cabeça do Senhor deles aos nossos pés, a próxima cabeça que vai ser colocada no pé de outro é a nossa. Porque não adianta. Toda injustiça será cobrada. Irmãos,
Uma coisa é certa, eu vou ter até uma frase que eu achei interessante, né? Esses dias, né? Que a colheita, a semeadura é opcional, mas a colheita é certa. Mas era outra frase que eu coloquei para vocês. Mas fala justamente sobre isso, sobre fidelidade e sobre lealdade. Se a pessoa não é leal, se a pessoa não é fiel, ela é desleal, ou seja, o desleal não é aquela pessoa que erra contra você, aquela pessoa, às vezes, que dentro do ministério acontece alguns inconvenientes, algumas coisas. Não, isso não é deslealdade. Deslealdade é o quanto a pessoa está dentro ali da sua visão, a pessoa está ali porque ela crê nessa visão e porque ela protege as suas costas. Essa semana aconteceu um negócio que eu achei interessante. Ryan tá aí? Tô. Ah, paz. Eu vou te elogiar, porque fala mal, falo de vez em quando. Obrigada. Esses dias eu estava aqui gravando e o que aconteceu? O meu telefone tá doido, gente. Tá doido, 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 doido. Eu botei o telefone em cima da mesa e o telefone abriu no grupo da igreja e começou a gravar. E eu estava conversando com o Jonas aqui. Né? Eu estava conversando com o Jonas aqui. Era uma coisa que não tinha, vamos dizer assim, não tinha nada a ver, uma coisa simples. Mas quando a Raeli ouviu, ela nem chegou a ouvir o áudio todo, ela me ligou, falou assim, após seu celular, gravou, e ela, como administradora do grupo, ela já tinha pagado. Isso, gente. Aí eu vou te elogiar, Ryan, porque eu fiquei muito assim, eu confesso para você que eu fiquei até emocionado. Por quê? Porque é uma pessoa que está protegendo e guardando as suas costas. Ela nem chegou a ouvir o que eu falei. Só comentei uma coisa aqui, porque tem um filho que está querendo fazer montar um negócio, mas tem um outro que já tentou montar antes, mas não está atuando. Falei, deixa ele montar, já que o outro está fazendo, deixa ele montar. Mas você ter filhos que guardam as suas costas. Porque se fosse, vamos dizer assim, se fosse outra circunstância, se eu estivesse falando alguma coisa que errada, alguma coisa que até inconveniente, né? Poderia ser a pessoa aproveitar-se daquilo e até espalhar quando eu vejo já está longe. A gente vê escândalo todo dia aí na televisão por causa de falas e por causa de vídeos, por causa de áudios, e as pessoas cada vez mais estão tomando posse disso, gravando conversas, gravando mensagens, para quê? Para expor os outros. Né, para expor os outros. Então, obrigado, Ryan, Deus abençoe, filha. Isso prova para a gente que a gente tem pessoas que cuidam da gente. Porque cuidar dos outros é fácil. Mas quando você tem uma liderança que cuida de você, você fica mais seguro. Tá certo? Graças a Deus não era nada demais que eu tinha falado. Mas se fosse. Né? Se fosse uma coisa segredosa, fosse uma coisa que fosse de bastidor que afetasse alguém. Mas não afetava. Então, o que acontece? Por conta disso, nós entendemos o que a gente espera, o que a gente não pode esperar de pessoas. Gente, e esse tempo é um tempo que a gente precisa aferir e medir as nossas conexões. Aferir as nossas conexões. O Senhor permite pessoas quebrar aliança conosco, não é porque elas são ruins e porque a gente é bom, não é porque a gente falhou, elas não falham, não é por nada disso. Porque o Senhor vai aferir as nossas situações. Desde que quando nós começamos a passar por divisões aqui no nosso ministério, e eu conversei com meu pai espiritual, meu apóstolo, e a primeira frase que ele colocou era muito séria. Ele falou simplesmente assim, se não está com você é porque não está no projeto. E eu entendi isso. Não é porque a pessoa é ruim, porque eu sou bom, não é por isso. É porque se não está comigo, não está no projeto. Naquele projeto a qual o Senhor constituiu conosco, a pessoa não está. Agora,
Por causa disso ela é ruim? Não. Ela vai estar em um projeto, às vezes, de outra denominação, de outra. É por isso que nós temos que ter um coração liberal. Liberar pessoas. Cada vez, no início é muito difícil, aquela visão pastoral, dói quando as pessoas saem, aquela ingratidão, aquela coisa toda, mas chega um momento que a gente fica mais maduro quanto a isso. Não é que a gente é ingrato. Eu fui de uma denominação, querido, que vamos dizer assim, que as intenções, né, eram medidas pelos dízimos. Então, por exemplo, assim, se uma pessoa que tinha um dízimo maior, essa pessoa fosse sair da igreja, havia uma intenção diferente daquela pessoa que tinha uma renda menor. Né? As intenções de cuidado, de zelo, de chamar a pessoa, de conversar com a pessoa, elas vamos dizer, elas dependiam muito do nível financeiro da pessoa, não do nível de confiança. Porque se uma pessoa não está com você, ou ela não quer estar com você, meu irmão, você pode dar o que for para ela. E, na verdade, a gente tem que entender que eu estou falando de mim, estou falando de vocês também, e eu quero que vocês entendam isso com todo carinho, porque isso é a verdade. Cada um de vocês são guardiões de alguma coisa. Se vocês são guardiões de alguma coisa, primeiro, vocês têm que discernir de que vocês estão guardando. Vocês têm que ter zelo por aquilo que vocês estão guardando. Então, as pessoas, elas vão ter, vamos dizer assim, você tem que proteger. Se você é guardião, você tem que proteger do que Deus te deu. Eu não estou protegendo você guardar para si, não. Proteger é defender aquilo que Deus te deu. Não deixar que ninguém roube de você. Isso é muito importante. Por isso, por exemplo, que acontece agora. Graças a Deus comigo já não acontece porque eu só parei de dar confiança. Aí acabou. Acontece muito agora, mas acontecia muito agora nessa época de outono. As pessoas que quebraram a aliança, e muitas delas que quebraram a aliança, e às vezes quebrar de uma forma chata, de uma forma assim. Tem gente, ir embora é comum para todo mundo, isso é normal. Mas tem gente que já vai embora, já vai atirando, vai detonando. Tem gente que chegou uma época que no ministério que eu decidi, qualquer pessoa que saísse, eu exponho para o Ministério, né? Se há alguma repercussão nisso, eu exponho para o Ministério o porquê dessa pessoa ter saído, tá certo? O porquê. Hoje, como eu não estou diretamente mais à frente da igreja, mas eu recomendo que os pastores eles façam isso. Por quê? Expõe diante da igreja, fulano saiu por causa disso, 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 porque você vai expor sua visão. Porque já teve muitas pessoas que saíram quando eu estava com o pastor direto da igreja, meu querido, que eles entram em ônibus para falar mal de você. Eles pegam ônibus sem ter que pegar ônibus, porque viu alguém lá dentro e eles querem entrar, quer sentar do lado para falar mal de você, e não tem timidez nenhuma em denegrir a sua imagem. Então, por conta disso, eu sou muito criterioso e também falo, eu não deixo hoje de falar para a igreja, pelo menos para a igreja conhecer o meu lado da situação e também para que a igreja a qual eu, vamos dizer assim, a qual também está sob a minha direção, ela conheça meu coração quanto aquilo. Agora, o que a pessoa fala para lá, eu não posso. Mas muitas dessas pessoas que saíram, às vezes, saem numa situação e deixam a situação difícil, deixam a marca ruim, né? Porque todo mundo já passou por isso aqui, aquelas pessoas que saem e deixam a marca ruim, nessa época elas começam a buscar a paternidade. Quando elas começam a buscar a paternidade, é o que eu falo para vocês, elas ficam só cercando, mas é só para tirar a sua energia. No momento que você deveria estar descansando, no momento que você deveria estar se poupando espiritualmente, poupando sua. Não é nem deixar de trabalhar, não estar na igreja, não é tirar férias especificamente. Mas no momento que você deveria se poupar emocionalmente, essas pessoas voltam para te drenar. Então, hoje eu já falo, nem quero conversar, meu irmão. Depois a gente conversa.
Aí ela já se perde e não vem mais. Aí, hoje ela já não vem mais. Por quê? Porque eu já fechei essa brecha na minha vida. Isso me poupou, está me poupando muito. E eu recomendo vocês que se poupem também. Essa época do outono é uma época de... Assim, se vocês puderem tirar as férias de vocês, tirem nessa época. Se vocês puderem diminuir a marcha de vocês, diminuam. Não procure fazer grandes eventos, não procure correr atrás de que se perdeu durante o ano, que não vai conseguir conquistar. O fruto sempre vai aparecer na estação certa, o fruto nunca vai aparecer na estação errada. Talvez você consiga até algum logro, mas vai ser por muito sacrifício, vai ser na força do braço, não na força do Senhor. E quando é na força do Senhor, a gente tem muito mais facilidade, a gente tem muito mais, muito mais lucro, né? O Senhor nos abençoa muito mais. Então, não é pela nossa força. Então, aproveite esse tempo para, vamos dizer assim, retomar projetos mais leves, coisas, principalmente ministeriais, coisas que te deixam mais tranquilo. Se puder tirar férias, tira um tempo de descanso para vocês poderem cuidar de algumas coisas, cuidar da vida pessoal, cuidar de algumas coisas, mas procure tirar um tempo no qual vocês vão repousar. A partir daí, posso, e aí, as pessoas que quiserem entrar em aliança, elas vão ficar esperando? Irmãos, eu falo, se não fica, se um amor não dura 2 meses, 3 meses, não vai durar para a vida toda, não dura para uma aliança, né? A pessoa que te procura, ela não puder aguardar e respeitar o seu tempo, é porque ela não te respeita. Né? Então você tem que chegar e falar assim, você tem que se posicionar, né? Hoje em dia eu tenho falado para vocês isso, se posicione. Então esses são alguns aspectos da preparação para esse tempo de outono espiritual. Procurar ter paz no coração e não e procurar se proteger também. Esse tempo, queridos, a unção do ser vivente homem é a unção de governo. É a unção de cuidado e zelo por aquilo que Deus te deu. E principalmente você que tem um ministério apostólico, e mesmo você não tem um ministério apostólico, você está sobre o manto apostólico. Você tem vamos dizer, você tem essa responsabilidade de zelar por esse estado de governo que é colocado na sua mão. E governo não é estar debaixo debaixo do que vamos dizer assim, de uma visão do povo, né? Sempre buscar o que o povo quer, né? Nós não estamos dentro de uma democracia. Também nós não estamos dentro de uma autocracia, que só eu mando. Nós estamos dentro de uma teocracia, onde Deus manda. Então, nós temos que ser suscetíveis para obedecer e para trazer para o povo o governo de Deus. Não o governo a qual nós achamos que, pela maioria, nós vamos alcançar respostas. Às vezes, o Senhor vai nos trazer, né, a resposta pela maioria. Isso é comum. Mas eu já recebi muitas respostas de pessoas que estavam ali do meu lado e simplesmente deram uma palavra e eu vi aquilo como resposta de Deus e a gente colocou em prática na igreja e Deus abençoou. São conselhos getronianos, né? Às vezes, o que acontece? Jetro mudou, né? Até hoje, o conselho de Jetro para Moisés, de governo, é um conselho que vamos dizer assim, além de ser exposto, né, repetido, não, ser usado nas linhas administrativas, né, ele já foi muito embutido em outros aspectos também administrativos. Então, ele entra em várias ciências do Conselho Getroniano, que é aquele conceito de escalonamento de autoridade. Tem que ter
uma autoridade maior que está sobre menores, e assim vai dividindo até o povo. Esse conselho administrativo getroniano, ele entra na administração até hoje, mas veja bem, Jetro nunca foi líder Jetro nunca foi líder, né, do povo de Israel. Mas ele foi um conselheiro, um pai para o momento certo. Ele chegou em conselho para o genro dele. Moisés aconselhou e depois ele foi cuidar da terra dele. Irmãos, a gente tem que notar que nós temos que gerar pessoas que estejam atentas, que tenham a nossa visão, e nós também possamos abrir os nossos olhos para o que está sendo aconselhado à nossa volta. A multidão de conselhos vence a guerra. Então, não é qualquer conselho que vence essa guerra, mas é a multidão de conselhos. Quando há muitas pessoas e muitas visões centralizadas num objetivo só. A partir dessas visões, né, você consegue prescrutar quem está com intenção pura e quem está com intenção impura com relação a você. Por isso, prestem muita atenção agora, não somente nos discursos das pessoas, mas o que está por trás desses discursos. Porque tem pessoas, por exemplo, que vão te atacar nesse tempo, que são pessoas que às vezes têm feridas, que elas só vão expor aquilo que já está enraizado faz tempo. E aí que nós temos que ter o cuidado de começar a entender, né? Entender aonde está, né? Aonde estão as dificuldades das pessoas e as insatisfações das pessoas. Algumas pessoas vão atacar, mas com a intenção de, vamos dizer assim, tentar apenas expor aquilo que está colocando, está apertando seu coração. Mas tem pessoas que já vão tramar, já vão sair, já vão a pedido de ligamento do ministério. E nossa função, queridos, nossa função é apenas administrar tudo isso, lembrando que o rebanho não é nosso, né? O rebanho é do Senhor, nós estamos apenas prestando um serviço para Ele, e nós vamos prestar da melhor maneira que for possível. Mas nós, como servos do Senhor, nós como filhos, nós como administradores de um reino, nós como cooperadores, nós temos que nos posicionar da melhor forma também protegendo o nosso próprio coração. Tá certo? De tudo que a gente puder guardar, guarda o coração. Por isso, pessoas vão desconectar, pessoas vão falhar, pessoas vão pedir para sair, às vezes aquelas pessoas que você se põe com... são aquelas pessoas talvez ali são mais necessárias, né? Aparentemente mais necessárias, e uma coisa eu aprendi com o meu antigo pastor, e tudo que eu aprendi para ele, né? No reino tem pessoas que são quase insubstituíveis, né? Ele sempre falava isso para mim. E eu entendia isso pelo aspecto que ele falava, né? Porque tem pessoas que, para a gente encaixar de novo pessoas naquele ritmo, naquele tipo de trabalho, naquele tipo de execução, de liderança, é muito difícil preparar um líder para ocupar aquilo na mesma dimensão que o anterior. Porém, são quase, porque Deus também ele não perde batalhas. Deus sempre vai trazer pessoas para cooperar, né? O que nós precisamos ter paciência para entender? Nós não podemos, e é um erro da maioria dos pastores, né, da maioria dos líderes, agir por necessidade. Agir por necessidade. Ou seja, por exemplo, eu perco um líder hoje, eu tenho que substituir esse líder e eu vou colocar aquela pessoa que eu considero que é mais capaz para estar naquele lugar, mesmo sem provar aquela pessoa. Mesmo sem agir, mesmo sem observar, mesmo sem provar a aliança daquela pessoa.
Eu tenho que entender se aquela pessoa tem aliança comigo antes de eu colocá-la para serviço em qualquer área do meu ministério. Com a pessoa que hoje está num lugar, amanhã está no outro, e ficaria no seu pé esperando uma resposta sua. A verdade é que eu falei agora em Maricá, semana anterior passada, né? São pessoas que estão, acho que você é um leiloeiro, né? Eles vão querendo, elas estão perto de você para você dar uma proposta melhor do que elas já receberam, para elas poderem, então, ficar do teu lado. E, na verdade, querido, nós temos que provar as pessoas que estão do nosso lado, porque antes de colocar qualquer pessoa do seu lado, prove a aliança que ela tem com você. Prove o nível de aliança que ela tem com você. Isso é importante a gente entender. Esses dias um filho meu, ele aqui, não sei se ele está aqui hoje, mas uma pessoa chegou para ele, né? E está aqui, sim. As pessoas chegou para ele e falou assim: o que você acha do meu ministério? E assim, pelo que eu vejo dessa pessoa, é uma pessoa muito ativa, né? Uma pessoa muito serva. Muito serva, mas ela não cria raiz em lugar nenhum. Ela serve aqui, serve ali, serve acolá, serve cá, e ela acha que ela está ali pelo reino, mas ela não cria raiz em lugar nenhum. E um filho meu virou para ela assim: não tem como você, mais ou menos essa fala, né? Não tem como você crescer no seu ministério ou ter identidade desse ministério se você não tem raízes. Porque nós precisamos ter raiz, nós precisamos entender. É o que eu falo, a gente precisa sair por aí, a gente sai por esses congressos aí, voa nas áreas dos Andes, aqueles congressos abençoados, que não dá vontade de terminar, mas depois eu tenho que voltar e servir a minha congregação. Eu sirvo lá no alto, mas eu tenho que voltar e servir minha congregação. Eu tenho minha raiz, eu não vou deixar. Hoje as congregações elas são um pouquinho mais espalhadas, né? Porque a gente tem o nosso templo aqui em Vitória, mas temos a minha congregação é um pouco mais espalhada. Nós temos Manaus, Bahia e vários lugares do Brasil. São Paulo e assim vários lugares do Brasil. Mas eu tenho que sempre descer e servir minha congregação. Eu não vou ficar voando o resto da vida. Então, isso é ter inteligência emocional para poupar energia. E a ideia é essa, para essa estação. Poupem energia. Descansem. Não caiam na tentação de querer fazer grandes movimentos. Né? Nós já temos uma festa já muito abençoada agora, que no início da estação que é tabernáculo, né? Mas não caiam nessa tentação de ajustar e querer buscar frutos. Não fiz nada até agora, vou ter que correr atrás. Não caiam nisso. Esperem a voz do Senhor e relaxe. Cuide da família, cuide da casa de vocês, cuide do ministério maior de vocês, cuide do trabalho. Mas eu tenho que trabalhar. Irmão, se você está trabalhando é porque você está cuidando da sua família. Então, você, de uma forma ou de outra, você está exercendo seu ministério sacerdotal na família. Mas procurem poupar a energia e evitar os sanguessugas, os sugadores de ministério. As pessoas que vão estar do seu lado apenas querendo sugar o que você tem. Não estão preocupados com quem você é. Peço o Senhor para, como eu tenho falado com vocês, peço o Senhor, revela o coração das pessoas que estão me procurando. Revela o coração das pessoas. O Senhor tem feito isso comigo, e o Senhor tem revelado o coração de muitas pessoas. E eu tenho entendido, e dentro do que o Senhor já tem revelado, eu tenho buscado mais conhecimento em Deus, para estar reconhecendo essas pessoas, mas para estar também protegendo o meu ministério. Quando eu falo meu ministério, gente, eu falo da minha família, eu falo do que o Senhor tem colocado na minha vida. Não é só as igrejas, não é as igrejas. As igrejas, as ovelhas, elas meio que se cuidam sozinhas, né? E tem os pastores para cuidar. Mas
essa essência do ministério a qual o Senhor tem nos dado como guardiões. E eu tenho falado, como eu falei com vocês são guardiões. Às vezes, talvez, tem pessoas aqui que nunca se viram dessa forma. Eu sou guardião de quê? Você é guardião daquilo que o Senhor te deu como responsabilidade espiritual. Por isso, a partir de hoje, você tem que começar a proteger isso, guardar isso, tá certo? E não permitir que as pessoas simplesmente invadam o seu ministério de qualquer forma, às vezes causem estragos. Isso aí é muito difícil a gente moldar, a gente se proteger, mas se você tiver uma estrutura boa, uma estrutura que aprenda a medir a aliança de pessoas, como a gente tem buscado tentar fazer isso, né? A gente também tem buscado tentar fazer isso, né? Não é, claro, as pessoas chegam no nosso ministério, não são recebidas como membros, né? Mas não são recebidas para cargos imediatamente. Então, eu já sei que se aquela pessoa ela chega no nosso ministério e ela guarda o tempo probatório e ela está lá, ela continua ali aprendendo, é porque ela não está no nosso ministério apenas por estrelato, né? Apenas para aparecer numa mídia dentro da igreja e dizer que faz. O que acontece? Né? Essa pessoa está ali para ser moldada. E isso protege o ministério. Então, quanto mais caro o ticket que vocês venderam, o ticket do ministério de vocês, mais, vamos dizer assim, mais pessoas que se interessam pelo ministério, vocês vão alcançar, porque a pessoa vai ter que vai ter que pagar um preço para estar do seu lado. Nós não somos estrelas, mas somos guardiões. Se somos guardiões, as pessoas que estão do seu lado, elas não podem ficar puxando, tentando expor aquilo que você está querendo proteger. Tá certo? Expor a dano, né? A que você está querendo proteger. Amém, queridos? Como provar um líder nas áreas ministerial? A pastora Morim, meu santo, lá de Manaus. Pastor, quando nós vamos provar, primeiro nós vamos provar a aliança. Tá certo? Provar a aliança. Provar quantas a pessoa tem aliança conosco. Por isso, hoje, aqui, por exemplo, no Zoe, eu tenho aprendido isso, né? Porque a gente é meio, desculpa a palavra aqui, a gente é meio vagabundo, a gente vai recebendo gente, a gente tem que apanhar primeiro para depois aprender. Depois de apanhar muito, eu estou aprendendo, pelo menos tentando me proteger um pouquinho mais. Mas o que acontece de fato é que nós precisamos ter um sistema. Por exemplo, eu não consagro ninguém antes de 4 anos comigo. Isso daí já me poupa muita coisa. As pessoas que estão comigo e elas assumem liderança, elas têm que aprender a disciplina. Tá certo? Hoje, por exemplo, não é disciplina disciplinar, botar no banco, não. A pessoa tem que valorizar o ministério dela. Ela tem que dar o valor ao ministério dela. Então, por exemplo, aquela pessoa que está ali, principalmente liderados, não estou falando nem de ministros, estou falando de liderados, músicos, pessoal de dança, pessoal de canto, as pessoas que estão ali, estão do seu lado, e você estão assumindo cargos, e toda hora elas estão querendo te manipular por causa do talento delas, essas pessoas não têm aliança conosco. Então, a partir do momento que nós começamos, né, a gente tem que pensar no sistema para aferir essas pessoas. E aí o próprio Deus vai trazer esse sistema para a gente, de aferir, como afere. Né? Então, hoje, por exemplo, se a pessoa decide hoje largar um cargo no nosso ministério, então essa pessoa sabe que se ela quiser voltar para esse cargo, ela tem que passar por um processo, ela não volta de qualquer jeito. Entendeu? Então, esses sistemas protegem a gente. Não que impeça, né? Não que impeça, mas que haja enganos. Lógico que a gente pode se enganar mesmo assim, mas de uma forma ou de outra, eu preciso aferir as pessoas que estão do meu lado. E aferir como? Provando. Trazendo um pouco mais de... trazendo um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais de responsabilidade e peso sobre o compromisso das pessoas. Fala, senhora. Se você abrir o seu som, ajuda. Shalom, shalom, meus amados. Só
tomando parte aqui na fala do apóstolo, na resposta ao pastor Amorim, uma das coisas que é bem protetor para um líder, quanto a essa questão de como testar a sua liderança. Primeira coisa, sistematizar esse progresso nesse sentido de a pessoa recebe de você, ela é ensinável, e recebe de você, aceita a sua fala, ela bebe de Deus através da sua fala. Primeiro, um ponto muito que eu acho relevante. Outra coisa, quando a gente olha para aquela passagem onde Jonas entra no barco e o barco vai afundando, a pergunta do capitão foi: por que você escolheu logo o meu barco para entrar? Não é verdade? E o Jonas responde o que? O seu ticket era o mais barato. Então, hoje nós temos um problema muito sério. E realmente, líderes é difícil. Mas difícil porque nós não investimos tempo em fazer um líder. Nossa busca é de pessoas prontas. Quanto mais pronto e capacitado chegar, melhor para mim. Porque eu vou delegar e vai otimizar meu tempo, eu vou ver aquele ministério, aquela área da igreja avançar. Mas Jesus, ele é o nosso modelo, e Jesus, ele produziu líderes, ele fabricou apóstolos, ele investiu, ele ensinou 3 anos e meio aqueles homens. E mesmo assim teve gente que se perdeu, como você conhece muito bem a situação de Judas. Então, a questão principalmente o ministério que está iniciando, a gente tem a necessidade de ter pessoas habilitadas, né, nos departamentos, mas o cuidado que nós devemos ter é redobrado. Por quê? Porque não se empolga com quem vem pronto. Você está entendendo? A gente está muito... Porque uma coisa é caminhar pela direção, outra coisa é caminhar pela necessidade, como o apóstolo falou. Toda vez que eu me movo pela necessidade, eu perco a direção. E esse período é exatamente um período pontual, onde nós estamos sendo distraídos. A paternidade está sendo testada nessa estação de outono. Muito testada. A identidade das pessoas, a sua própria identidade está sendo testada. Então, a sugestão à sua volta vai ser exatamente de muita distração para você perder o foco e a direção. Então, não se preocupe com os prontos. Os prontos são os mais perigosos. Porque é igual quando a gente está na enfermagem, tem essa fala, né? Os enfermeiros gostam de contratar aquele profissional que acabou de se formar, mas é inexperiente. Por quê? Porque ele vai moldar, ele vai dar a forma daquele profissional que não chega cheio de vício, cheio de achismo, cheio de malandragem. Você está entendendo? Então, ele vai forjar aquele profissional conforme o padrão dele. E aí, como que você vai poder fazer isso trazendo para o contexto de igreja? É quando a igreja ela tem um padrão de ensino. Por exemplo, o AP falou, nós temos o Lidere hoje. Entrou no ministério, passa pelo Lidere. Mas o Lidere é só uma portinha de entrada, um beabá que vai dizer ali mais ou menos como que funciona a mente do ministério. Agora, a partir do ano que vem, nós vamos aumentar esse nível. Vai ter o Instituto Teológico. Então, nós não consagramos nem pessoas de fora, nem de dentro, se não passar pelo Instituto Teológico. Porque, com isso, eu estou nivelando aquela liderança se ela recebe de mim. Ou se ela é muito pronta, ela é muito boa, ela é muito autossuficiente, que, na verdade, ela quer seu nome, ela quer sua patente, ela quer sua mídia, ela só quer o que você pode liberar sobre ela, o que ela pode usufruir através de você. Entendeu? Sua estrutura, o que for. Mas ela não quer a sua essência. Ela não quer seu coração. Então, quando você coloca, determina ali... E, gente, esse Instituto Teológico é uma coisa que nós estamos preparando até para vocês poderem acessar, tá ok?
para vocês acessarem, para forjar. Ele vai ser tão. A gente está tentando montar ele de uma forma tão bem elaborada, para, ao mesmo tempo, não ser só um instituto teológico, mas ser uma plataforma de capacitação para liderança, de líderes. Para você consagrar pessoas que passar por ela para estarem habilitadas para serem ungidas, dedicadas, consagradas. Você está entendendo? Porque vai ser bem pontual. Então, tá. Aprendeu, entendeu, tem a visão da casa, tem a visão do teu chamado, tem a visão do propósito de Deus na sua vida. Então, tudo isso são as peneiras que você vai passar para você nivelar uma liderança. Você está entendendo? Porque nós estamos aqui falando para líderes, ok? E uma coisa que vocês têm que estar atentos a visão hoje em dia que eu tenho observado o desespero de se acessar a capa de Elias, não o coração dele. Todo mundo quer a capa. A capa vai cair, eu vou pegar um pedaço da capa. Você está entendendo? Então, a patente, sei lá o que é chamado, a unção, é tocar no manto, tocar na capa. Mas o tempo ali necessário, caminhando com Elias, do lado dele, aprendendo ele, para depois projetar o coração dele, você não viu Eliseu fazer. O interesse era a sua capa. Entendeu? Era a sua capa. Então, recebe de mim, come da comida que eu coloco na mesa para comer. Você está entendendo? Come. Então, nós temos esse curso aqui, nós temos esse discipulado aqui. É o primeiro que está com o nome na lista? É o primeiro a querer a receber? Essas observações que a gente tem que fazer. Você está entendendo? A disposição no coração de receber de Deus através de você. Se adequando e principalmente ali ao seu padrão, seu nivelamento, seja ele qual for, discipulado, instituto teológico, nivelamento, seja o que for que você colocar como sistema de ensino dentro do ministério. Entendeu? Tem que beber, tem que comer. Por quê? Vai entender a sua mente, vai ver o que você está vendo. O que é uma liderança? Liderança é uma pessoa que Deus deu uma visão. O que são os liderados? São as pessoas que entenderam a visão que um recebeu. E entendem que essa visão dá destino para eles também. Foi o que Deus fez com Moisés. Deus deu uma visão para Moisés. E quem creu estava junto. Vamos embora para a Terra Prometida. Estou junto com você. Então, eu creio que só para finalizar aqui a palavra, para o pastor, então, esse critério, entendeu? Receber de você, passar pelo teu nivelamento, não ter pressa. Anota essa daí. Por isso que não pode mover pela necessidade, né? Principalmente. Porque a pressa, meu irmão, o povo está desesperado, entendeu? A pressa está um negócio que... Eu estava falando essa semana com uma pessoa e dizendo para ela, ei, Deus tem obra na sua vida? Tem, mas calma, respeita o seu tempo. Porque às vezes tem coisa que a pessoa vai pensar que, por que eu estou sofrendo tal ataque? Por que tal coisa não está acontecendo? É o diabo? Não é o diabo, é Deus. Que você ainda não está pronto, o Senhor ainda está te preparando. Você ainda está lá no processo com o Senhor. E nós estamos com uma pressa de fazer as coisas, entendeu? De mover as coisas, de ver as coisas acontecerem, o outro está fazendo, eu também quero fazer, e deu certo lá, vai dar certo aqui. Não, o que o Senhor está te dando direção para esse tempo? E se a gente for olhar, meu irmão, às vezes nós estamos muito longe do verdadeiro propósito do Senhor para a nossa vida nesse tempo. Isso é que me assusta. Amém. Amém. Então, gente, vamos lá, então. Tá certo? Já vamos encerrar. Mas eu quero deixar essa palavra para vocês esse mês, depois a gente vai estar voltando. Cuidado com essa estação. São muito pesada, pelo sentido de quando nós não nos poupamos. Certo? Quando nós deixamos de nos poupar para cuidar de pessoas, para zelar pessoas, a gente se desgasta
E depois que a gente se desgastou, meu filho, acabou. Depois para chegar no tempo de busca, com pique, para jejuar, para buscar, para entrar no Senhor mesmo, vamos dizer assim, para alargar mesmo a visão espiritual, é difícil. Então, nós precisamos poupar a nossa energia agora. Poupar a nossa energia agora para chegar no tempo de busca, estarmos com o coração afinado. O coração afinado e com o coração pronto, né? Pronto. Bom, meu amor, já acabou. Fala. Desculpa, é que eu esqueci de falar isso e eu não posso sair daqui sem dar essa direção para vocês, tá? Porque enquanto o apóstolo falava, o Espírito Santo ia trazendo algo no meu espírito para vocês ficarem atentos desses dias, dessa temporada, dessa estação de outono. E qual é a observação? As pessoas que estão perto de você, mas não têm aliança com você, às vezes até inconscientemente, elas vão ter atitudes que vão te aborrecer. Entendeu? Fica atento com isso. E às vezes não é nem não é nem a pessoa em si se movendo, mas a frequência à volta, que sabe disso, que não há aquela aliança verdadeira ali com você, você vai ouvir coisas, você vai saber de coisas, você vai perceber coisas que você vai sentir que é um tipo de mensagem para você ficar distraído, abatido, desfocado, tá entendendo? Entristecido, porque o movimento da falta de identidade, da falta de aliança à sua volta, já vai estar afetando você, tentando te afetar de alguma forma, principalmente de quem não tem um coração aliançado com o seu. Fique atento com isso, com essas distrações. O que você ouviu, percebeu, recebeu de alguém e que veio, que de certa forma veio como um tiro, uma bala, você está entendendo, para te atacar. Fique atento. Epa, distração do outono. Está entendendo? A distração da orfandade. Porque o ataque da orfandade não é só em quem tem verdadeiramente uma brecha do órfão, mas também em nós, entendeu? Querendo fazer a gente não se sentir amado, valorizado, respeitado, honrado. Está entendendo? Então, o que você receber, fica atento, porque será distrações para tentar apagar tua chama. Fique atento com isso. Só isso que é muito pontual, eu precisava falar isso com você. Amém. Hein? Amém. Eu quero só oficializar aqui diante de vocês, né? Recebimento da pastora Sueli, pastor Ari, do Mato Grosso do Sul, nossos filhos agora, Mato Grosso do Sul, e também do Sandro e da Jana, também estão aí, Sandro e a Jana, que são do Rio Grande do Sul. Agora eu não lembro qual cidade. Mas depois Teotônio. Sejam bem-vindos, queridos. Está frio aí, moço? Muito. Aqui está gelado e chovendo. O pessoal de Manaus está reclamando que está frio lá também. Lá deve estar 35 graus. Então, assim, sejam bem-vindos, filhos, em nome de Jesus. O Senhor traga para vocês. Amém, obrigada. Recebam-se muito obrigado. Recebam como aqueles que podem aconselhar, ajudar dentro do possível. Por isso, eu sempre falo para os filhos, eles furam fila, tá bom? Para vocês terem aí a oportunidade de estar conosco e estar aliançado cada vez mais conosco. O nível de paternidade depende de vocês. Quanto mais vocês acessam, mais... eu sempre falo, né? A gente tem que ir para a fonte. Se tem fonte, e eu aprendi isso na minha vida. Quanto mais eu puxo do meu pai, mais eu tenho dele, né?
Então, sejam bem-vindos. Amém. Não dá muita liberdade, não, pai, que aí a gente vai querer mesmo. Mas, Não, mas a gente dá com a mão e tira da outra. Então, sejam bem-vindos, tá bom? Amém. Deus abençoe Obrigado, vocês. amém. Eu quero abençoar a vida de vocês essa noite, quero abençoar a vida de cada um, cada líder, cada pastor, cada homem, cada mulher de Deus que aqui estão. Senhor, que o Senhor venha trazer sobre eles, Senhor, não somente a santificação dos seus ministérios, mas também trazer sobre eles a força para prosseguir. Senhor, nos prepara para entrar nessa estação, nos prepara para entrar nesse novo ciclo, a qual o Senhor tem determinado pelos seus tempos e pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor venha a fazer-os acessar, Senhor, esse portal de descanso, esse portal de calma, esse portal de tranquilidade. Senhor, que aqueles que estão à sua volta, os sugadores, os vampiros, sejam expulsos agora. Senhor, o Senhor retire a autoridade espiritual, a autoridade sobre a vida deles, para cercar e para minar a vida dos teus servos. Senhor, que seja, traga agora sobre cada casa, sobre cada igreja, a tua paz, a tua santificação, o teu poder e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus abençoe, filhos, fiquem na paz, Deus abençoe. Beijo a todos, shalom, shalom. Shalom, obrigado. Shalom. Mês que vem nós estamos Você estou agora. Shalom, mãe! Amamos vocês! Saudades! Shalom, beijo. Retira, hein? Shalom, mãe. Shalom a todos. Shalom! Vem para São Paulo, mãe, pai! Ó, o retiro, hein? Queremos Eu não entendi vocês aqui nada, no pai. Foi o quê? retiro. Ó, o retiro, viu? Queremos vocês. Ô, gente, nosso desejo é que o retiro FCOL se torne só para os filhos. Não? Amém. Nós já estamos atrás de passagem. Amém. Já só para os filhos, não é povo, só para vocês. Retiro de Amém. paternidade, meus irmãos. Amém. Nosso desejo é esse, tá bom? Então, venha conosco no retiro, vai ser uma honra receber vocês, tá? Passa 10 dias aí com a senhora, apóstolo. Amém. Deus Pode vir, abençoe. tem lá, nós dá um jeito aqui, dorme junto aí. Nós, Dá um jeito. tem cama, nós dormimos no chão, mas nós damos um jeito. Beijo a todos. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, Shalom. beijo, beijo. Amo vocês. Beijo, princesa. Princesa. Shalom. Deus abençoe. Shalom, com Deus. Quem que é isso aí?